É aquela coisa. Nasci para correr, racista profissional. Essa pessoa tem graça em inglês. Uma responsabilidade pelo racismo. O racismo é algo Pelo que permeia racismo. e penetra em várias camadas da nossa sociedade. E isso também está nos animes. Eu não quero entrar em trâmites sobre questões raciais em países asiáticos, com certeza eu não sou mais indicado a falar sobre esse assunto. Os asiáticos, pior que a maioria dos asiáticos só tem problema com um indiano em específico. O resto dos negros estão de boa. Tão específico. Bem que indiano não é necessariamente negro, mas tudo bem. Hoje vamos nos esquecer de toda a carga real desse assunto e eu vou analisar personagens de anime que são considerados racistas pela comunidade e determinar o nível de bigodismo de cada um e decidir se eles são inocentes ou não. Justo. O Zoro de One Piece, o Zoro. espadachim do bando Chapéu de Palha, aquele que aspira... O Zoro é engraçado o caso de racismo dele, porque não faz o mínimo sentido, quase. Tipo, a maioria dos vilões, dos rivais dele, são negros, pelo menos dos arcos. É tipo o máximo que podem falar, ser o praticamente. melhor espadachim do mundo. É conhecido como um dos maiores racistas de todos os tempos. As alegações vêm do fato de muitos dos adversários mais famosos claro. dele serem pessoas de cor. Com exceção, claro, do Mihawk, o próprio melhor espadachim do mundo atualmente. Mas essa foi a luta que ele, sem dúvida, mais perdeu. Então, de fato, não conta pro tópico de pessoas que ele odeia. Afinal, ele até admira o Mihawk para uma certa extensão, né? Quem o Zoro realmente derrotou desde o começo do mangá foi o Morgan, mão de machado, que no anime é meio moreninho, mas no mangá é branco, literalmente branco. Então... Cor de personagem do anime não tem relevância. Então, não sei se conta. O Django, que é o Michael Jackson, ou seja, mesmo que ele seja branco, ele por dentro é negro. Temos, então, a mulher bombada de Sneak Peek, que no mangá... É a Miss... Não, ela é parceira do Mr. 11. É Thursday, eu acho. Mais uma vez, não é nem acho que é Quinta-feira o nome dela, não lembro agora. negra, mas no anime é a própria melanina em pessoa. Guardem essa informação sobre o mangá. O Trio dos Lábios Grandes, sim. É diferente do anime. Em Little Garden, depois dele quase cortar suas pernas e aceitar sua morte fazendo uma pose muito foda, a primeira coisa que ele faz quando se liberta é acabar com o Mr. Five, o negão das bombas de cabelo. Inclusive, essa parte vai ser adaptada na série da Netflix, mano. Tô muito ansioso. Tá uma merda. Essa série tá uma merda. Pulando um pouco em Alabasta, luta contra o Mr. One, o próprio Homem Gillette, e aqui podemos realmente assumir que enquanto desenhava no começo do mangá, o Oda só simplesmente odiava adicionar qualquer tom ali pra indicar... O Oda nunca é meio exagero, mas ele não tem bons desenhos, tem bons enquadramentos, é diferente. cor de pele, o que provavelmente fez a Toei tomar todas as decisões que tomou na hora de adaptar a obra. Depois disso, Sim. temos o cara de Skypiea, que tinha um dogão. Ele é bem Blade das ideias, na minha opinião. Em Enies Lobby, ele luta contra o Caco, né, o Sop do Paraguai, que não é particularmente muito escuro, mas ele vira uma girafa, que é um animal africano. E todos sabemos que se vem da África... Cara, olha o nível de inspiração. É bom que eu sei que o cara tá fazendo na zoeira, mas imagina alguém usando esse argumento na seriedade. Olha o nível da argumentação. negro. Esqueçam Elon Musk. Depois, muito tempo Que depois porra de vídeo é esse? temos o Zoro enfrentando o Grande Pica. E por fim, temos ele, King. Não do Discord, que era um cara com uma roupa toda preta, que você pode pensar que essa é parte do racismo, mas na verdade, enquanto ele estava todo oculto, do topo da cabeça até a ponta do pé, o Zoro estava perdendo. Mas no momento em que ele revelou seu rosto, aí o Zorão locou dentro e teve de derrotar o bicho. Mais pra frente Épico. que isso, não vai ser mais Épico. relevante pro vídeo por ser recente demais e porque eu parei de ler no começo de Elbaf. Então eu não sei mais o que tá acontecendo no mangá atualmente, não me deem spoiler nos comentários. Sim, um ano não é mais considerado recente pra mim na história do mangá. Você está ficando velho. A última Incrível. alegação que vale a pena ser registrada é que o Zoro é um cara tio, de boa, com todos os membros do bando, menos com o Sanji, perna negra, mas não vem ao caso também. Mas o que vem ao caso é que o único membro do bando que o Zoro não facilitou pra voltar quando saiu foi o Usopp, sendo que ele não teve nenhum problema com o próprio Sanji indo embora, ou até antes disso, quando a Nami fez até pior, roubando o barco deles ao invés de brigar pelo barco.
E o Zoro não falou nada naquelas situações, mas quando foi o Sop, não. O único membro que vem realmente da África, que o Oda já confirmou, e aí ele teve um problemão pra O grande país África. Não sei, Zoro, você se preocupa com isso sim. E dito isso, declaro O grande que o Zoro país não é África. racista, e tudo que foi dito foram calúnias que tiraram de contexto importantes momentos, além de claras distorções de narrativa, algumas tão mentirosas que nem valiam a pena serem citadas no processo, como o Zoro abandonando sua única espada preta e matando todas aquelas pessoas citadas com uma espada branca. O Zoro obviamente vai matar qualquer um que tá com uma espada na frente dele, não importando a cor da pele. Só acontece que a maioria das pessoas de cor que apareceram na frente dele estavam com uma lâmina. Se fossem mais mulheres com espadas, ele seria chamado de machista. Tem que pensar que o Zoro quase obrigatoriamente vai enfrentar o side boss do vilão protagonista do arco. Não seria problema porque o Oda coloca tanto side vilão negro? Se fossem mais bebês, ele seria chamado de infanticida. Só... Pensa, o Mr. One era do Crocodile, a Thursday, a quinta-feira, era daquele... Era do... Qual é o nome? Era daquele juiz lá. O Bomber era o secundário do Number 3. O número 4 era do Number 3. O King era do Kaido. Acusação sem fundamento. E essa contabilização, inclusive, exclui inúmeros adversários que o Zoro enfrentou, além de considerar muito a paleta de cores do anime, que no início pintava muitos com a pele mais escura, por ter a direção de arte de que, como se passa no mar, a maioria dos personagens seria bronzeado igual piratas de verdade eram. Algo que obviamente se perdeu com o passar da obra, além de uma denúncia aqui que precisa ser dita, que no processo quase sempre inclui o fato do Zoro ter passado 2 anos lutando contra macacos. Que associação isso tem com racismo e pessoas negras, eu mesmo não faço ideia. Mas daí é foda. os acusadores do meu cliente fazem. E por isso, eles quem são os verdadeiros racistas. É verdade, é verdade. É tipo o processo do Ramsés. Tipo o processo do Ramsés. O próprio cara lá que se ofendeu por chamarem ele de macaco. Porra. Dessa maneira, caso encerrado, Zoro não é racista. Ele é só um assassino sangue frio de bom coração que simplesmente não discrimina o seu... Colocarem ele contra o Number... Acho que é o 13 no live action. Foi ruim também, né? Espadachim, não, acho que é o 11, sei lá. Pele, sexo, sexualidade. É um homem de bem. Word of the Day. É uma que já comentei bastante no meu canal, e quase todo vídeo eu comento sobre a população da internet falar sobre a Frieren ser racista, com pessoas que se afastaram até do anime por conta disso, e pessoas que provavelmente nem assistiram, repetindo esse meme, já deixando claro, mas esse é o caso de desmentir mais fácil de hoje. Eu gosto da Frieren, apesar não, ela não é racista porque demônio, na lógica, é uma outra raça. Aquela coisa, racismo é contra membro da sua própria espécie, porra. O contexto. Frieren é uma maga elfa imortal, mas não imorrível, e a raça dela morreu muito para os demônios, muito mesmo, foram quase totalmente aniquilados. E em sua vida, ela estudou com a maga Flamme, que além de ter o nome que significa o exato oposto da Frieren, ainda é a maior maga da história da humanidade que trouxe a magia para os humanos e popularizou tudo. E a Flamme ensinou 2 coisas para Frieren que importam nesse vídeo: o feitiço de criar um campo de flores, isso não importa tanto para esse vídeo aqui, mas é sempre bom citar isso, e que demônios são um tipo de monstro que simula sentimentos humanos para enganar pessoas e matar elas. Eles não possuem nenhum tipo de empatia ou valor, e a única coisa que eles entendem é força e magia. E por isso a Frieren aprende com a maga Flamme a suprimir sua mana para enganar os demônios na única matéria que eles respeitam de verdade: poder puro e mágico, pegando eles desprevenidos. É a mesma lógica que colocar Tolkien como racista. É tipo, você tá forçando muito a barra pra validar o seu argumento. Que ela se tornasse... É diferente do Lovecraft, por exemplo. Que o Lovecraft tinha texto abertamente racista. O Tolkien, até onde eu sei, pelo menos, o máximo que tem é associações que são, tipo, forçar a narrativa do que seria o padrão de beleza negro da época pra puta que pariu.
Ok. Frieren a assassina, porque ela matou a maior quantidade de demônios na história. Essa é a trama de Frieren que foi usada para começar essa onda de Frieren racista por aí. Os demônios aparecem para gerar conflito na história até então relativamente pacífica de Frieren. A história pacífica de Frieren é uma merda. Tenho que continuar vendo Frieren, mas enfim. Eles trazendo um desafio de combate e de moral para a história, com esses seres que abusam do nosso aspecto mais frágil, a nossa empatia, para nos predar, trazendo dúvidas até pros personagens dentro da história, onde a única que se mantém firme sobre a natureza naturalmente maligna deles é a Frieren. E por isso, os demônios ganharam a empatia das pessoas na vida real. E isso, sinceramente, é um aspecto proposital da história, onde inicialmente duvidamos sobre os demônios serem realmente tão malignos assim, e até ficamos assustados com a frieza, lol, da Frieren ao matar os demônios das cordas lá de forma tão brutal, e ela agir com tanta impulsividade só de ver demônios no meio da cidade. Isso ocorre pela maneira que Cara, é aquela coisa, a pessoa é tão burra que ela vê, tipo, a coisa mais maligna da história humana. E ela pensa em tentar reestabilizar a pessoa socialmente. É tipo, a puta que pariu, é o princípio do Batman. comportam tentando encontrar um ponto em comum ali, negociando, sendo diplomatas e tendo aparentes ligações de amizade entre eles. Mas então entendemos a natureza deles de verdade, até com o próprio Rímero sendo usado para isso, o herói, o ser mais puro e bondoso do mundo, aceitando que eles são monstros e que se vestem de humanos para enganar humanos. Isso sendo inclusive uma tática mais utilizada até por demônios mais fracos, né? Porque como a gente percebe, demônios muito poderosos mesmos nem se disfarçam de humanos, porque eles não precisam pela força deles ser muito absurda, como a gente vê o Qual no começo do anime. E a história, apesar de nós já entendermos isso, vai continuar trabalhando essas ideias mais pra frente, principalmente agora nessa segunda temporada que vai sair, ou já saiu no momento que você vê esse vídeo, eu não faço ideia de quando vai sair o episódio exatamente. Então, no caso da Frieren, não é racismo e nem preconceito, na verdade é simplesmente conceito mesmo. Você não olha na rua pra um exterminador de pragas e fala, ele é ratofóbico! Você pensa, aquele é um profissional da área e anota o número dele para eliminar o ratatouille de acontecer na sua casa. Nós não fechamos com linguine nesse canal. Mambo. Mambo. O outro que podemos falar algo parecido a Frieren é o Goblin Slayer. O anime que tem aquele primeiro episódio que todo mundo viu na época e só também. Ninguém mais assistiu essa porra. E eu também não fui muito longe em Goblin Slayer eu mesmo, né? Então, Goblin Slayer é meio... mais pra frente, por favor, escreva nos comentários. Mas o Goblin Slayer é um aventureiro dedicado à erradicação dos Goblins. Porque os Goblins são monstros que não são lá muito inteligentes ou ardilosos e nem perto de serem comparados aos demônios de... Tipo, o mais legal do Goblin Slayer mesmo é a sensação, a ambientação mesmo de Dungeon Crawler, por assim dizer, mas... E algumas estratégias. Tipo, acho que eu só vi tipo, até o episódio 8 da primeira temporada. Acho que não teve segunda. Que aquela parte que ele enche uma sala com farinha pro Beholder se explodir, foi uma coisa legal. Sei lá, é meio ambientacional, pelo menos. É uma fantasia medieval interessante, pelo menos. Eles mas são mais... tem muitos problemas. animalescos. E estupro não é um problema, lembre-se disso. Estupro é essa coisa do humor Dark Edge, é só coisa à parte. Não chega nem a ser um argumento contra. De verdade, primitivos, né? Eles só buscam a reprodução por meio de sequestrar e estuprar mulheres. Algo, inclusive, necessário para a reprodução deles, porque não existem goblins mulheres. E eles são mesquinhos e capazes de aniquilar aventureiros inexperientes e afobados com muita facilidade. E por conta de um trauma pessoal, o Goblin Slayer se dedicou a aprender todas as táticas para exterminá-los da melhor forma possível. E ele não parece necessariamente ter um prazer fazendo isso, pra falar a verdade, mas ele possui um ódio profundo e tenebroso pelos goblins, marcando eles especificamente, mesmo que tenham outras criaturas muito mais poderosas e perigosas nesse mundo. Ele, com toda a sua habilidade, vai atrás de exterminar especificamente goblins. E com isso, você deve estar pensando que eu vou dizer que ele não é racista também, porque o ódio dele é justificável. Mas não! O Goblin Slayer é sim racista. Definitivamente, inclusive. E eu posso provar isso com
um exercício de imaginação com a própria Frieren. Imaginem que a Frieren é isekaiizada até o mundo de, vamos dizer, Mushoku Tensei. E falam pra ela que os demônios, né, sei lá, até os superdes daquele mundo não são monstros e nem cavalos. Eles são pessoas. A Frieren, com toda certeza, iria estranhar pra começo de conversa, mas ela com certeza iria aceitar esse fato depois de um tempo e até iria conseguir ser amiga desses demônios. Mas agora vamos dizer que o Goblin Slayer vai pra um mundo qualquer que tem aquelas goblins peitudas e inteligentes que tem vários animes e até no Baldur's Gate. Mas vamos imaginar ele nesse mundo aí. You can't win now, Frieza. I have over 150 million. Mais um personagem aqui nessa lista que tem frieza no nome dele e é possivelmente racista. Só que no caso do Frieza ele é racista mesmo. Ele é um dos racistas mais proeminentes dos animes. Todo mundo sabe que sempre que o Frieza tem a chance, ele chama os Saiyajins de macaco, os Namekusendins de lagartos, os terráqueos de vermes. Mas eu acredito que nesse caso ocorre uma... A questão que os Saiyajins realmente são macacos, porra. Simplificação sobre os sentimentos de Frieza-san, porque o Frieza ele não é simplesmente racista. Ele usa de termos e de menosprezo racial pra ofender os outros, mas ele não acha realmente que alguém é inferior a ele porque é de outra raça. Porque obviamente o Frieza acha que todos que não são eles são inferiores e pronto. É uma questão de que ele é superior a tudo, mais poderoso, mais forte. Ele nunca treinou na vida dele, mesmo assim ele tem 1 trilhão de poder de luta. Ele tem transformações que nerfam ele, ao invés de deixarem ele mais forte, porque ele precisa controlar o poder dele de alguma forma, porque é demasiado demais. Isso porque na forma base dele, ele fez aquela bola de fogo lá que explodiu o planeta Vegeta. Não é brincadeira. O Frieza é um egomaníaco narcisista que se esconde por trás de uma fala super educada em japonês, um super empresarial como o agente imobiliário do mal que ele é, apesar de que não existe agente imobiliário do bem. E quando ele se revela, né, com a sua forma verdadeira, o seu poder final completo, ele tem uma fala super infantilizada, deixando super claro a sua personalidade de crianção. O racismo é só uma das formas que ele manifesta o seu desprezo por tudo e todos. Então o Frieza, ele é sim culpado de racismo, ele faz injúria racial, mas esse com certeza é o crime mais ameno do Frieza. Enfim, rapaziada, se você gostou do vídeo, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Não tem tanta coisa pra falar sobre essa porra, porque é literalmente anacronismo isso. Deixa eu tentar pegar algum outro exemplo que eu tô com o Senhor dos Anéis na cabeça. É o Senhor dos Anéis Lovecraft, praticamente. Tipo, você pega o Lovecraft, a pior coisa real, pelo menos, eram os casos do Lovecraft. É porque o Lovecraft é autor... Qual o nome? Autor contemporâneo, pelo menos na época dele. Ele escrevia muita coisa lá em 1900, 1800. Não, majoritariamente... tá certo. Tipo, o problema do Lovecraft é que, pelo menos pra época, e foi uma época bem recente... Lovecraft. Quero só a pessoa Lovecraft. Ele é 1989, 37, 47 anos. O problema do Lovecraft é que ele era muito absurdo. É aquela questão, pra época ele não era nem um pouco... pra época ele não era nem um pouco fora do padrão, essa é a questão. Seria anacronismo. Seria anacronismo dizer que o Lovecraft era um problema pra época. Porque essa é a questão. O Lovecraft tem... Acho que a maior coisa do contra-racismo veio só lá depois de 1005. Depois de 1000 é foda. Depois de 1950. Mais ou menos. Daí você tem... Boa parte das pessoas não era progressista a esse nível. Principalmente na América. Você tem muito provavelmente... Qual o nome daquele escritor americano? Bem que eu acho que não era da mesma época. Que era um escritor que foi até colocado em filmes. Que era um escritor negro. Não, negro não, ele era branco. Só que escrevia a favor do racismo, não. Ele escrevia
Ele escrevia a favor dos negros, melhor dizendo. A favor do racismo. É tipo... Você pega... Eu não vou justificar as coisas do Lovecraft, eu vou justificar a mentalidade dele. Porque, tipo... Ele era só um cara perturbado da época, não era... Eu acho que o nível de perturbação dele é mais de outra coisa, mas ser racista não era... Eu acho que não era... Não, eu não sei se era crime. Pera aí, agora... Vamos pegar 1930. Racismo era crime em 1930, América. Não era crime. Então, atualmente ele é culpado. Antigamente, ele era uma pessoa comum. Diria até que de bom senso pra época. Tá bom que atualmente, obviamente, não. Mas... Você teve provavelmente o movimento Black Panther. Black Panther. Daí teve as porra todas. Eu não vou saber falar de coisa americana. Mas... é justificável. Quer dizer, justificável não, mas entendível. A mente do grande amador de Minecraft. Mas ok.